Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais um bom dia mesmo a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre todos vocês. Chegamos aqui ao 8º capítulo do nosso momento de reflexão em Cartas da Mesa, falando do Evangelho segundo o apóstolo João, onde preferimos iniciar por ele, uma vez que ele não faz parte dos sinópticos, e depois falaremos de Mateus, Marcos e Lucas. Chegamos ao capítulo 8, capítulo 1, fala e dá destaque à divindade de Jesus. O capítulo 2 fala do seu primeiro milagre, a primeira ida a Israel após se apresentar ao mundo. O capítulo 3 é um capítulo soterológico, ou seja, que trata a respeito da missão salvadora do Senhor, onde deixa claro que ele vem para a remissão dos pecados, perdão e não condenação. Capítulo 4 é o momento em que ele encontra a mulher samaritana e ali expande a sua missão evangelizadora, chegando e alcançando aquela cidade também com salvação. Capítulo 5 trata a respeito do milagre dele indo a Jerusalém novamente, que é a cura do paralítico do poço de Betesda, onde ele passa as primeiras perseguições por ter curado no sábado. Capítulo 6, já muito famoso e seguido pelos sinais miraculosos que fazia, ali ele multiplica os pães e alcança o número de seguidores interessados no benefício próprio. Logo, vem a palavra dura de Jesus, que faz com que da multidão resta-se novamente 12. Ele volta para a Judéia e no capítulo 7 trata a respeito novamente, onde Cristo passa por maiores perseguições em razão da sua palavra, onde ele se apresenta novamente como fonte de água viva e como meio onde todo aquele que desejar chegar-se a ele receberá dele uma palavra. Novamente ele é perseguido, vai novamente a Jerusalém agora para outra festa, que não a Páscoa, e lá tem um encontro no templo onde novamente é perseguido, e se não é pela intermediação de Nicodemos, sofreria talvez a primeira prisão, isso falando naturalmente. Hoje falaremos do capítulo 8 e vamos, como é a nossa dinâmica, ler, como é um capítulo longo, ler as partes que dá para se destacar e fazer ali a meditação na palavra. Você pode ficar à vontade, quem já está ao vivo, cumprimento quem já está aqui nos acompanhando, e fique à vontade para, ao final, ter alguma intervenção, acrescentar, perguntar, tirar dúvida. E você que vai acompanhar a posterior pelo YouTube também pode deixar nos comentários qualquer dúvida, qualquer questionamento, que à medida do possível nós faremos questão de tirar com você. Mas vamos à leitura da palavra? João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Só dar um destaque aqui. O capítulo 7 termina dizendo que todos foram para casa, E depois disso, todos foram cada um para a sua casa. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Jesus foi orar. Enquanto todos foram dormir, almoçar, jantar, descansar, Jesus foi orar. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um,
a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aqui nós temos uma situação que precisamos compreendê-la dentro do seu contexto histórico. Ora, Jesus acabara de ter um embate com os religiosos e, por uma intervenção de Nicodemos, acalmou-se os ânimos, eles não prenderam a Jesus e aquela multidão se espalhou e foram para sua casa. Jesus decidiu orar. Após muito orar, meditar, ele volta ao templo e as pessoas estão ansiosas pelo seu ensino, estão ansiosas por falar com eles, estão ansiosas por ouvi-lo. E Jesus vai ensinando. A palavra não detalha qual é o ensinamento que Jesus está pregando, mas é curioso que Jesus senta ao chão e fica na mesma condição deles, porque a palavra já nos diz ali em Mateus 11 que ele é manso e humilde quando ensina. Então Jesus se colocava na mesma posição, na mesma condição de quem estava disposto a aprender. Então a sua disposição em ensinar era diretamente ligada à disposição dos outros aprenderem, ele se colocando no mesmo nível. Isso mostra a sua simplicidade e a sua humildade. Eis que aquela palavra, aquele culto, aquela pregação é interrompida pela chegada, dos fariseus e dos escribas, que trazem uma mulher que haviam cometido um pecado, e eles trazem a mulher, expõem, colocando-a em pé, ou seja, em destaque em relação a todos aqueles que estavam sentados, e a começam a acusar. De um primeiro momento, Jesus não se interessa, deixando claro que a natureza de Jesus não está pronta, preparada ou disposta para ouvir acusações. A palavra do Senhor diz que depois de muito chamar a atenção, Jesus se interessa por aquele assunto e eles falam, alegando na lei, que aquela mulher deveria ser apedrejada. Aqueles homens não queriam corrigir o pecado daquela mulher. Aqueles homens não estavam dispostos, em hipótese alguma, em trazer um exemplo social. Aqueles homens não estavam interessados em cumprir a lei. Aqueles homens estavam interessados em trazer Jesus para o time deles, porque eles eram aqueles que cumpriam a lei para uma exposição social, para dizer que eram homens corretos, segundo a sua observação das normas judaicas, da lei judaica, da lei mosaica. Então, aqueles homens não tinham nenhum compromisso de agradar a Moisés, mas sim de levar Cristo para o patamar deles, de pessoas sem misericórdia, sem graça, sem amor e sem perdão. E nesse momento acontece um detalhe que poucas pessoas se atentam. Jesus fica de pé e se coloca na condição da pecadora. Vocês vão lembrar que só quem estava em pé eram os acusadores e a acusada. E Jesus se coloca diante deles, entre eles e a mulher, na mesma condição dela. Foi o que Jesus fez em nossas vidas. Ele se colocou como o maior dos malditos, o maior dos pecadores, para que não sejamos condenados. E Jesus, sem nenhum debate teológico, sem nenhuma apresentação oral de defesa, simplesmente disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus aqui faz uma exposição, dizendo que toda a terra é pecaminosa, mas ele não expõe o pecado de ninguém. Ele não fala ao fariseu o que o fariseu fez, ele não fala à multidão que já estava pronta para apedrejar qual o pecado que eles tinham praticado, lembrando que para Cristo pecado não era só uma questão de ação, mas de consciência e motivação. Basta que eu desejasse pecar para que verdadeiramente eu tivesse praticado o pecado. Agora eu quero trazer uma curiosidade dentro desse contexto histórico. A palavra do Senhor diz que enquanto eles estavam acusando, antes de Jesus se levantar, este começou a passar o seu dedo na areia. Nós não sabemos o que Jesus havia escrito ali. Alguns dizem que ele estava escrevendo os pecados da multidão. Outros falam que ele estava escrevendo a lei mosaica no resumo dos 10 mandamentos. Mas há uma corrente profética
que acredita que ele estava cumprindo o que já havia sido estabelecido em Isaías, a partir do capítulo 17, do versículo 3 em diante, onde o Senhor diz que no tempo seus nomes seriam escritos para a exclusão do monte do Senhor. Ou seja, Jesus ali estava começando a escrever o nome dos acusadores, não a título de expô-los, não a título de uma demonstração da sua falta de autoridade, mas para se cumprir aquilo que estava já no profeta Jeremias, quando era determinado quem seria excluído do alvo de Jesus a partir dali. Importa também nós destacarmos desse inteirinho que aquela mulher, se ela dizem que a palavra na transliteração e na tradução de que ela fora pega em flagrante adultério. Contudo, a lei de Moisés, para se cumprir com perfeição, falava que tanto o homem quanto a mulher que fossem pegos em adultérios deveriam ser levados a julgamento, e não se falava o meio de execução. Mas precisamos entender que o apedrejamento era uma condenação contra a natureza divina de Deus e a desobediência daquilo que era santo. Portanto, quando não se guardava o sábado, quando se falava o nome de Deus em vão, quando se blasfemava acerca de Deus e quando se adorava outros deuses, havia ali o apedrejamento. O adultério é traição acerca daquilo de que eu fui fiel. Há uma corrente teológica que acredita que essa mulher, ela na verdade, nem é uma corrente teológica, é uma interpretação, e eu sou um tanto quanto adepto a ela. Não quero confundir a sua mente, mas apenas apresentar a graça e a misericórdia do Senhor. A palavra aqui pode ser que aquela mulher estava adorando a outros deuses. Ela foi flagrada naquela festa judaica, adorando a outros deuses, e ela tinha todo o direito de ser executada. Dentro do direito, ela deveria ser executada. E Jesus, a si mesmo, sendo o próprio Deus, traz uma defesa à honra, à qualidade e à vida daquela mulher, perdoando-a. Quando Jesus faz a proposta de quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele volta a sentar e continua escrevendo na terra. Em poucos instantes, aqueles homens que estavam ferozes, prontos para uma justiça, eles vão deixando a pedra de um por um, dos mais velhos aos mais jovens. Ou seja, os planos de consciência, o peso de consciência que Jesus colocou sobre eles foi o suficiente para que eles olhassem para si, se examinassem e deixassem o ânimo de condenação. Nós cristãos precisamos sempre olhar para os nossos pecados antes de dar qualquer continuidade no juízo e julgamento dos pecados alheios. Quando aquela mulher se depara sozinha, Jesus já está sentado, pronto a ensinar. E ele novamente se coloca na condição dela e diz: olha, se eles não te apedrejaram, se eles não te condenam, tampouco eu condeno. E como o mestre misericordioso diz: teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Isso é o que o Evangelho traz. Pensa um Deus perdoar alguém que talvez estava adorando a outros deuses. Isso é a graça absoluta, é a graça suprema. Aquela mulher não precisou se justificar, ela não precisou falar para Jesus assim: olha, mas eu estava pecando, mas era por esse motivo. As nossas justificativas não interessam a Deus. Importa que o nosso coração esteja arrependido, a nossa mente e espírito contristados e a nossa alma consciente desse erro. Amém? Então aqui vimos uma exposição grandiosa da misericórdia do Senhor e da forma como mais ou menos será no juízo final. Jesus se levantando diante do acusador e se colocando em nosso lugar, na mesma condição de pecador. Vamos lembrar que isso acontece em 1 João capítulo 2, versículo 1, quando a palavra do Senhor diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, saibam que há um advogado diante de vós, que impede a ação do acusador. Os acusadores ali calaram, porque quando Jesus se coloca em um lugar de julgamento, de juízo, ele não aceita condenação, uma vez que ele é o único homem, o único ser, além de Deus, capaz de falar dos pecados de alguém, de absolvê-lo
ou condená-lo, porque ele não teve pecado algum. Amém? Vamos dar continuidade, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Novamente, Jesus transmite a natureza dele para nós. Novamente, ele fala: todo aquele que nele está, torna-se-á semelhante a ele. E isso é algo extraordinário, partindo de um discurso de um Deus, de um Filho de Deus. Jesus veio para uma reconciliação plena, não só trazendo ao homem a sua redenção e remissão, mas devolvendo a ele a condição de luz que é estabelecida lá no Éden, quando ele foi formado e ele era a luz do mundo, e quando a humanidade, em Adão e Eva, andavam resplandecentes na presença do Senhor. Então, ele é a luz do mundo, e todo aquele que está nele nunca mais viverá em trevas. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Jesus testifica o tempo inteiro a sua missão como sendo a missão de Deus. É como se ele deixasse claro ali que ele estava fazendo o papel que o Pai dele gostaria e desejaria de fazer pela humanidade. E isso talvez tenha sido uma das coisas que mais deixavam os religiosos, a estrutura de governo ali da religião judaica e da sociedade hebraica em certa pavorosidade. Por quê? Porque eles não entendiam como aquele homem, com uma autoridade tão grande e com um modo tão impressionante de cativar as pessoas, testemunhava de algo que não estava visível ali com eles. Jesus poderia se valer de um grande profeta, uma vez que, desde Malaquias, não se havia levantado um profeta que chamasse tanta atenção. Ainda que Judas e Teuda da Galileia houvessem reunido grupos de pessoas em torno de si, estes logo foram executados, eliminados, e os seus seguidores desapareceram. Mas Jesus traz testemunho do Pai dele. Ele não falava do que era a sua vontade, ele falava segundo era o entendimento e o querer do próprio Pai. E isso gerava a verdade em seu coração e a confiança na multidão. Mas para os fariseus, para os saduceus, para os escribas era uma afronta, porque nem sempre ele estava citando as escrituras, mas falando ao povo, falando acerca dele e falando acerca daquele problema diante da condição atual. As escrituras testificavam ele no momento de embate, mas Jesus ali não estava querendo um debate, não estava querendo uma exposição positiva ao seu favor, mas um trabalho em favor do Pai. E isso gerava nos fariseus, gerava nos religiosos uma irritação muito grande, a ponto de querer a todo instante eliminá-lo. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que naquela ocasião ele não foi preso por uma intervenção direta do próprio Deus, uma vez que ainda não era tempo dele ser preso. Vamos lembrar aqui que Jesus já está na metade do segundo ano
do seu ministério. Ele já não está como alguém totalmente desconhecido em Israel, ou melhor, na província da Judéia, né? Ele não estava ali nem para Roma, nem para o próprio povo hebreu como um desconhecido, mas alguém que era até esperado e celebrado em razão dos seus feitos miraculosos e da sua pregação com uma autoridade diferente da dos fariseus. Amém? Vamos dar continuidade, versículo 21 do capítulo 8 de João. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis o vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de se matar? Porque diz: para onde vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falara do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Jesus novamente usa a expressão eu sou para se definir como o próprio Deus. Lembra que isso aconteceu em Êxodo com Moisés, quando Deus falou, quando Moisés lhe perguntou: em nome de quem podemos dizer que estou indo? Vá em nome do eu sou. Ele fala isso em João 1, João 2, salvo engano, João 6, e aqui por duas vezes ele deixa claro a expressão do eu sou, testificando de si mesmo que ele é o próprio Deus. Então, quando alguém vier falar que Jesus em momento algum se apresentou como Deus, é só mostrar essas passagens que você tem prova de que Jesus se coloca na mesma condição do Pai, ainda que, enquanto filho, ele se sujeita à vontade do Deus Criador, e eles se sujeitam um ao outro. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Esta é a marca do discipulado. O discipulado de Jesus não está ligado a uma preparação para a obra do ministério. Isso é outra situação. Discipulado não é você doutrinar alguém para torná-lo apto para trabalhar em uma congregação. Isso não é o discipulado bíblico de Cristo. Discipulado é gerar uma disciplina para que as pessoas permaneçam na fé e no caminho, ainda que venham as lutas, as provas e as perseguições. Você preparar alguém para a obra do ministério, você dá formação, você dá uma orientação, um workshop para alguém poder servir na casa do Senhor, não é errado e melhora muito a excelência do serviço. Mas esse não é o discipulado bíblico, da qual se cumpre a missão de ir de fazer discípulos. Discípulos aqui vem da raiz disciplinados, aqueles que entenderam algo e não abrem mão de permanecer. Ou seja, fazer discípulo é gerar nas pessoas o espírito, a vontade e a ação de permanecer. É a perseverança no caminho. Jesus está falando isso aqui, e nos outros evangelhos ele vai destacar os ides universais, mas é só um destaque
para quebrar um pouco o paradigma daquilo que de fato é o discipulado dentro da visão e concepção bíblica de Jesus. Não que o outro não seja um discipulado, mas é um discipulado local de igreja e de ministério. Não é do discipulado bíblico que nós estamos falando quando temos que fazer uma formação, um curso que a igreja oferece para poder servir. Isso não é o discipulado bíblico, não é pecado, não é errado, a depender da forma como é feito. Contudo, não é desse discipulado que Jesus está falando. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o cúmulo, o fim, o resultado final do discipulado de Jesus para aquele que o aceita. É ser liberto segundo conhecer da verdade. Quem é a verdade é Jesus. Não é só a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é a verdade absoluta. E o conhecer aqui, você precisa entender que não é um conhecer de apresentação, não é um conhecer de superficialidade. O conhecer bíblico é um conhecer de intimidade. Lembra como é citado, narrado, os encontros íntimos entre homens e mulheres? E Adão conheceu a Eva, Isaac conheceu a Rebeca, Jacó conheceu a Raquel. É um conhecimento de intimidade, onde um se faz com o outro. Você quer ser liberto na verdade? Conheça a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário ter essa intimidade, essa relação intrínseca entre Jesus e eu, para que a verdade absoluta me liberte de fato e me torne uma nova criatura sem as amarras do pecado. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre está. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Deixa eu fazer um destaque nisso aqui, meus amados. O conflito, a rixa entre os judeus e os samaritanos era tão grande
que eles chamavam os samaritanos de filho de Belial, de endemoniados, de enganadores. E Jesus, eles sabiam que vinha da Galiléia, a região que nem se comunica com a Samaria, mas na hora de ofender Jesus, chamou-lhe de samaritano. Depois vamos falar disso com maior atento, já estamos concluindo aqui para voltar a falar dessa insistência em Cristo acerca da sua paternidade. Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disse-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, não haverá a morte, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mesmos, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, novamente a expressão, eu sou. Deus não tem compromisso com a existência. Deus tem compromisso com a sua verdade e que Ele é. Então, pegaram em pedras, para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus aqui, a partir do versículo 21, meus amados, ele o tempo inteiro trata de um tema que ele ainda não havia retratado com os demais, com a multidão e nem com os seus discípulos. Que tema é este? De que ele é tão eterno quanto Deus e que a missão deles dois estão ligadas diretamente, que ele tem uma total sujeição e submissão ao Pai para o cumprimento dessa missão, para o cumprimento dessa responsabilidade. E era necessário, a partir daquele momento, onde ele já havia nascido de1 mulher, anunciado como Cordeiro de Deus por João Batista, ou seja, ele cumpre a profecia do verbo se fazer carne e do filho da mulher vir de Belém, né, da descendência de Davi. Ele é anunciado pelo profeta, ele transforma água em vinho, ele começa a curar, ele limpa o templo, ele multiplica os pães, ele levanta o paralítico, ele vai a Samaria levar uma palavra de reconciliação. Jesus está fazendo toda a missão dele através dos seus atos, mas ainda não havia deixado claro, de forma tão contundente, um debate tão público, que é a primeira vez que Jesus trata um debate público, tem um diálogo tão extensivo com muitos ao mesmo tempo, acerca de si e de sua missiologia. Jesus deixa claro que ele veio para perdão, que ele veio para reconciliação, ele veio para ser luz, e todo aquele que o aceitar será luz também, e aquele que o aceitar será reconhecido como filho de Deus, como alguém que segue a Deus, uma vez que quem recebe a palavra de Deus assim o será. Nós precisamos ter essa clareza nesse trecho bíblico, porque é aqui onde Jesus deixa muito claro que o ministério dele será intensificado no sentido de deixá-lo próximo ao Pai. Ele por 3 vezes
em um intervalo curto de escritura, ele se apresenta como eu sou, ele se coloca como Deus, ele fala da sua eternidade, ele fala que ele superou o tempo, que ele é antes de Abraão, e ainda assim ele se coloca em testificação do Pai. Ele não está fazendo a vontade dele, ele está fazendo a vontade do Pai. Ele não está reagindo segundo o querer dele, mas segundo o querer do Pai, porque ele veio cumprir a palavra da verdade. Ele veio trazer libertação aos cativos. E aqui ele deixa claro que aquele que ainda vive segundo os desejos carnais é escravo do pecado e só será livre mediante o conhecimento da verdade, a qual a verdade é ele mesmo. Quando o Senhor diz que aquelas pessoas estão com os ouvidos fechados, as ouças totalmente tampadas, é porque eles não estão dispostos a serem participantes de Deus, mas de um sistema religioso. E aí onde está a diferença, e isso deve trazer um alerta para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos estar presos dentro de um sistema religioso, a ponto de nos fazer sermos cegos, surdos e mudos diante daquilo que o Senhor quer para nós. Observemos que Jesus está debatendo diretamente com os fariseus e os escribas. Ele está lançando sobre eles uma semente de salvação. E quem ouviu essa palavra se converte. A palavra do Senhor diz que muitos dos judeus acreditou nele e decidiu levar uma vida de discipulado com ele. Mas enquanto isso, eles só estavam dispostos a debater, a discutir e a trazer uma situação de afronta a Jesus. No primeiro momento, eles afrontam Jesus com a palavra. Eles, sabendo que Jesus consegue desvencilhar-se a todo tempo com a sua convicção, com a sua verdade, com a sua palavra, acerca das suas provocações, eles vão para a linha da ofensa e agressão verbal. Você é um samaritano, você é filho do demônio, você é um endemoniado, você é mentiroso, você é louco. E no final das contas, trazem para si uma legalidade de que são filhos de Abraão. Mas Jesus vem aí, pancada. Se você é filho de Abraão, pratica as obras de Abraão. E Abraão não foi homicida. Abraão não foi um fraudador. E eles estavam com desejo de matar a Cristo, porque Jesus não era uma afronta a um sistema. Jesus era uma afronta ao modo de vida que eles estavam desejando conduzir, ao modo de vida que eles estavam desejando manter, que era um modo de vida de opressão à população, com base na palavra, e um sossego sobre eles, porque ninguém julgava o fariseu, ninguém julgava o saduceu, ninguém julgava o herodiano, ninguém julgava o escriba, mas eles eram julgadores de todos. E aqui é onde nós precisamos ter essa alerta plena, essa alerta absoluta de que as nossas obras testificam acerca da nossa paternidade. Nós fazemos a obra do Pai, porque quem nos gloria é o Pai. O Filho de Deus não quer glória para si. O Filho de Deus não quer honra para si. O verdadeiro Filho de Deus não está preocupado em se destacar, porque ele se senta enquanto ensina. Ele fica na mesma condição dos discípulos, como Jesus ensinava, sentado. Como Jesus pregava? Sentado, na mesma condição, no mesmo nível dos discípulos. Mas quando um pecador chegava, o que Jesus fazia? Ficava na condição do pecador. Porque ao mesmo tempo que ele se sujeita com humildade, simplicidade e mansidão para ensinar, ele se levanta para ocultar o pecado do outro, guardando, porque a palavra do Senhor diz que o amor encobre a multidão de pecados. Toda vez que chegava um enfermo, Jesus se aproximava dele, se colocava na condição dele. Isso é refletir as obras de Deus, porque Deus veio nos perdoar se fazendo homem. Deus tinha como nos perdoar na condição de juiz supremo? Óbvio que sim. Deus tinha como apagar o nosso nome do livro de condenação e acrescentá-lo no livro da vida? Óbvio que sim. Mas por que Deus não faz? Porque Deus entende que a obra humana
precisa ser restaurada em uma ação humana partindo dele. Se Jesus vem como o próprio Deus, se o Deus vem de forma gloriosa, como desceu no Sinai para encontro com Moisés, o mundo iria estranhar. Todas as vezes que Deus falava ao homem como o próprio Deus, havia muito mais temor do que atenção. Agora Jesus vindo como verbo em formato de carne, ele falava com autoridade diferente dos fariseus, mas com a mesma graça que Deus falou a Adão, falou a Caim, falou a Noé, falou à multidão dos pecados. Deus sempre falou com graça, mas era rebatido em razão da sua glória. Mas enquanto homem, onde a glória não se manifestava de forma natural, ali as suas palavras eram recebidas e as pessoas desejavam segui-lo e viver aquela nova vida. É o que nós precisamos entender, que Jesus testificava do Pai, não para trazer o poder sobre a terra. A terra não precisa de poder, a terra precisa de perdão, remissão, restauração e reconciliação. E é isso que Jesus traz desde João, versículo 21. Ainda que haja um ensaio muito claro quando lhe é apresentada a mulher adúltera. O resto do diálogo, o resto do debate está justamente em uma afronta sobre uma palavra da verdade e uma palavra da mentira. Destacando, para finalizar hoje o capítulo 8, por que Abraão é o segundo centro desse debate? Nós temos dois pais aqui, Deus enquanto pai criador e Abraão enquanto pai histórico. Por quê? Porque testificar de quem também morreu, testificar de quem morreu, testificar de quem errou, testificar de quem testificar de quem de algum modo cometeu os mesmos pecados que ele, faz com que eu me aceite enquanto pecado. Poderiam só desligar desconectar o som? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Consegui. Tô com poder agora, viu? Consigo agora calar o povo. Quando eu me coloco na condição de Abraão, de filho de Abraão, eu justifico o meu pecado, a minha falha, porque Abraão pecou, porque Abraão errou, porque Abraão falhou. É por isso que eles tinham todo esse desejo de falar: nós somos descendência de Abraão, nós já somos justificados. Mas nem o próprio Abraão se justificou. A palavra do Senhor diz que Abraão foi justificado na sua fé, pelas boas obras praticadas. Percebem isso? Então, quando eu falo que eu opto pela paternidade de Abraão, eu estou optando por uma paternidade que justifica os meus pecados, que no sentido de me aceitar continuadamente como pecador. Mas quando eu falo, não, eu sou filho de Deus, eu quero ter uma paternidade santa, eu preciso fazer as obras de santidade do meu Pai. Abraão faz com que o pecado seja comum na minha vida. Por isso, escravo do pecado eu sou, e a minha descendência continuará sendo. Jesus vem, enquanto Deus, nos trazer uma paternidade celestial, nos trazer a paternidade que realmente nos molda para sermos o quê? Ligados a uma geração santa. Não foi isso que ele fala ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 8? Geração santa, povo eleito, reis e sacerdotes. Este é um povo que decidiu ser filho de Deus, que sai da condição de filiação de Abraão. Amém? Por isso que testificar ao Pai é dar o testemunho das obras dele. Este foi o capítulo 8, meus amados.
Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais esse mês que se inicia, essa semana, Pai, que chega ao fim. Obrigado, Senhor, Deus amado, por acordarmos segundo um renovar das tuas misericórdias. Obrigado por esse momento aqui, Senhor, de leitura e meditação na palavra. Obrigado pelas reflexões, obrigado por essas vidas que tão cedo acordam, Senhor, para estarem, Senhor, sedentos pelo conhecimento, que sobre eles venha a devida recompensa, Pai. Deus, aqueles que nos acompanharão, Senhor, posteriormente ali em outras plataformas virtuais, que sejam abençoados, que essa palavra chegue a eles com graça, misericórdia e sabedoria, em nome de Jesus. Tenham todos um dia abençoado, um bom final de semana, que a graça e a paz do nosso Senhor os acompanhe, amém? Fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, que estaremos estudando o capítulo 8, às 7 horas da manhã. Então, aguardando por você na próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe.